Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula aqui corrigindo a página 56 de português. Aqui na matéria de português nós falávamos sobre os cartazes de campanha de conscientização, estão lembrados? Aqui no texto 2 está falando de como é importante, a leitura para crianças. E no texto 1 também, só que ele fala de um jeito diferente. Ele mostra que o incentivo é muito importante, a leitura para as crianças. Então vamos lá na página 56. Os textos 1 e 2 fazem parte de uma mesma campanha. Então o texto 1, leia para uma criança, texto 2, eu leio para uma criança. Ambas as frases se referem a uma ação com o mesmo complemento. Que ação é essa e qual é o complemento? A ação é ler, tá? E o complemento é para uma criança. Em qual das frases está explícita a tentativa de convencimento do leitor? Justifique sua resposta. Na número 1, tá bom? Lá tem uma ação direta, tá? Lá está mostrando diretamente como é importante a leitura. No aspecto visual, que elementos aparecem nos dois textos? Eu coloquei, por exemplo, as cores amarelo e laranja, tá bom? Mas tem outros fatos lá, outros fatores que também mostram nos dois textos, tá? A palavra leia, por exemplo, a cor branca na frase em destaque, tá bom? Então existem outros elementos. Na ilustração do texto 2, há algumas abelhas e uma flor. Como é possível relacionar essas abelhas com a imaginação presente no texto literário? Bom, elas podem ser personagens. Então, as pessoas que olham esse cartaz de conscientização podem imaginar que essas abelhas fossem também algum tipo de personagem. Na natureza, qual é a importância das abelhas em relação às flores? É uma palavrinha que se chama polinização, tá? Quer dizer que elas recolhem o pólen da flor e quando elas derrubam, aí nascem outras plantas, outras flores no lugar onde elas derrubaram esse pólen, que é o pozinho que fica no miolinho da flor, tá bom? O ato de ler exige que nós, leitores, façamos uma relação entre o que lemos e o nosso conhecimento de mundo. Que relação pode ser inferida entre as ações da abelha e a leitura para a criança? Então, o que acontece? Incentivar a criança é muito importante, É muito importante que você incentive a criança a ler a todo momento, tá bom? Isso faz com que? Faz proliferar os benefícios da leitura, tá? Releia os textos da lateral direita do texto 2. Então, vamos lá. Texto 2, tá? Essa partezinha aqui. Que informações eles apresentam? Os benefícios da leitura. O anúncio mostra a face positiva da leitura para crianças? Explique sua resposta. Sim, porque eles estimulam a leitura. O que mais poderia ser dito sobre a importância de ler histórias para as crianças? Escreva um texto que poderia constar no anúncio lido. Comece assim. Histórias nos fazem viajar. As histórias fazem com que nos desliguemos dos problemas e nos levam a viajar no mundo dela. Isso daqui é só uma dica, tá bom? Mas essa é a resposta pessoal. A finalidade do texto 2 é a mesma do texto 1? Explique sua resposta. A finalidade tá bom? Mas eles usam estratégias diferentes, tá? Um, ele tenta convencer, e o outro, ele passa a informação de que é importante, tá bom? Mas a finalidade é a mesma, é a conscientização, certo? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso livro de caligrafia. Em caligrafia, na página 30, era para vocês reescreverem aqui esse texto, evitando as partes repetitivas, que era a palavrinha continente antártico. Então vamos lá, esse textinho fala que esse continente é o mais frio, mais seco, tá bom? E ele não tem vida humana, vida humana. Ele não tem pessoas que morem lá, Tá bom? Então fala sobre isso. Vamos lá, olha. O continente antártico possui muitas características que então aqui nós usamos esse artigo, letra O, diferem dos demais, visto que ele, também usamos esse artigo aqui, esse pronome, perdão, é o continente mais frio.
mais seco e o único em que não se desenvolveram sociedades humanas. As alterações realizadas nele... Então, tô circulando só para vocês verem onde que foi feita a mudança, tá? Nele, podem resultar em consequências muito drásticas para o clima mundial. E ponto final. Tá bom? Então, aqui nós colocamos, olha, algumas palavrinhas aqui no lugar de continente antártico, tá? Porque um texto com coesão é isso, é você evitar as palavras repetitivas. Ok? Muito bem, pessoal. Agora... livro de História. Bom, quinto ano, em História, na página 32, vamos falar um pouquinho sobre patrimônios ameaçados. Nas aulas anteriores, nós vimos também algumas coisas, né, referente a patrimônio. Falamos sobre quem cuida do nosso patrimônio, falamos sobre os patrimônios do Brasil, aqui tem exemplos de algum. Quem são as pessoas que escolhem, né, o nosso patrimônio? Quem é responsável por fiscalizar, né? Falamos sobre a Unesco, que é uma organização, né, que cuida aí da lista de patrimônios. Falamos das 7 maravilhas do mundo, enfim. Agora aqui na página 32, o livro nos fala sobre patrimônios ameaçados. Então, como vocês sabem, os patrimônios eles devem ser cuidados, devemos zelar pelo cuidado, né, desses patrimônios. Não podemos destruí-los, nem pichar, nem estragar, não é verdade? Só que alguns patrimônios acabam sendo ameaçados. Como? Bom, aqui estão alguns fatores, algumas situações que ameaçam a preservação deles. Temos aqui o primeiro exemplo, que é a ação da natureza, tá bom? Então, vento, chuva, o próprio ar, ele danifica o material, tá? Temos também, olha, guerras e conflitos. Então, numa guerra, esses patrimônios, eles se destroem mesmo, né? Então, muita coisa acaba sendo perdida, tá bom? Temos a ação humana. Então, como a professora acabou de falar, olha só, esses patrimônios, eles não podem ser pichados, nem destruídos, nem depredados. Então, essa ação humana do vandalismo e a depredação, que é o fato de destruir, né, ou danificar algum patrimônio, também faz parte de um patrimônio ameaçado, tá bom? Então, devemos evitar. E o descaso dos órgãos públicos, quer dizer que os governos que são responsáveis por preservar, acaba que não mantendo aí esse funcionamento, tá bom? Então, como vocês viram, existem algumas situações, né, que fogem assim um pouco do nosso alcance. Esse foge um pouco do nosso alcance, assim, nem todos, né? Por exemplo, a ação humana faz parte do nosso alcance, mas, por exemplo, a ação da natureza fica difícil, né? Como que nós vamos fazer, né, contra a chuva, contra a poluição, só que no fato do vandalismo, de quebrar, de pichar, isso daí faz parte da ação humana, né, da consciência de cada um. Mas vocês sabem que não é legal e não pode, tá bom? Bom, em casa vocês irão fazer aqui a página 34, tá bom? E a página 35. Aqui na página 36, né, é um resuminho de tudo isso que nós falamos. Então, patrimônios são bens culturais ou naturais e eles têm a ver com a memória de um povo, a identidade de um povo. Patrimônios mundiais são os bens que têm grande riqueza histórica, né? Aqueles patrimônios que têm valor universal. Patrimônios podem ser materiais, que é onde nós conseguimos pegar, né, apalpar, e os imateriais, que é ao contrário, nós não conseguimos pegar nem apalpar. Pode ser o quê? Uma celebração, uma dança, tá? Uma música. Temos os patrimônios devem ser preservados, isso vocês sabem. Todas as pessoas têm direito a essa cultura. Os patrimônios brasileiros são preservados e fiscalizados pelo IPAM, isso daqui também nós vimos, né? Com o auxílio da Unesco. E os patrimônios podem sofrer diversas ameaças, que é esse que nós acabamos de falar, tá bom? Que é a ação da natureza, a ação humana, tá? De órgãos responsáveis, tá bom? Aqui nessa foto, nessa ilustração, mostram alguns patrimônios
da humanidade, tá? Temos aqui, por exemplo, olha, as Cataratas do Iguaçu, que fica aqui no Brasil, tá bom? Temos outras coisas aqui, né? Deixa eu ver, tem a Catedral da Sé, que é uma igreja que também fica aqui em São Paulo, muito bonita. Se vocês não conhecem, podem até conhecer, tá bom? É um marco histórico, é também um ponto turístico, tá? Chama Catedral da Sé. Independente, né, de religião, assim, estamos falando de marco histórico e patrimônios, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos lá para o nosso livro de inglês. Bom, em inglês, ainda falando de esportes, essa liçãozinha aqui era para vocês fazerem com um amiguinho, né? Falando o nome dos esportes, mas aí nós fazemos numa outra videoaula, tá bom? Ainda falando de esportes, temos aqui o nome de alguns esportes, tá? Que está na página 88, tá bom? Beisebol, soccer, swimming, American football e hockey. Aqui estão alguns dos esportes, tá? Temos outros aqui também, tá? Surfing, cycling. Enfim, aqui na página 97 está mostrando alguns elementos que fazem parte de algum esporte, tá bom? A palavra que está sublinhada tem aqui no glossário, tá? No vocabulário. Então, vocês irão tentar decifrar, de acordo com essas palavrinhas, que esporte que faz parte, tá bom? E aí vocês vão colocar o nome do esporte nessa linha, tá? Então lembre, para a letra A, B, C e D é nome de esporte, tá bom? Então vocês irão tentar identificar aqui, tá bom? Com as palavrinhas que vocês conheçam, mais ou menos, tá? Tentem identificar usando também o glossário e achar o nome do esporte. Na página 98, aqui na lição 2, vocês irão fazer uma frase, tá bom? Uma frase, escrevendo alguma coisa sobre o seu esporte favorito, tá? Então, uma frase, pode ser coisa curta mesmo, né? Porque vocês não estão habituados à língua inglesa. E no 5º ano também, né? Nós aprendemos poucas frases, né? Apenas palavras, então vocês podem fazer uma frase curta mesmo, tá bom? Usando o nome do esporte que vocês tanto gostam. Aqui na lição 3, vocês vão usar o código que está mostrando aqui e vão descobrir a mensagem secreta aqui dos esportes, tá bom? E na página 99 temos aqui um pequeno textinho que fala sobre uma Olimpíada, né, que aconteceu em 1896. Então temos algumas perguntinhas que vocês irão responder em inglês do jeito que está aqui no texto, tá? Então o texto está em tópico e aí tem algumas informações, tá bom? Então vocês precisam sempre, assim, procurar aquela palavrinha que vocês conheçam, né? E tentar fazer aí a ligação na frase, tá bom? Tentar identificar a frase. Depois, lógico, pode pesquisar, claro, né? Então, ó, a primeira letra A tá perguntando, né, qual foi o país de origem aí dessa Olimpíada, tá bom? Então, está aqui no meio, tá? Depois, a letra B tá perguntando, né, em que ano, né, que aconteceu. A letra C, ó, Brazilian City, então quer dizer o quê, né? A cidade, qual cidade, né, brasileira onde aconteceu essa Olimpíada. E por último, quais os continentes, né, que representaram essas Olimpíadas, tá bom? Então, usando as palavrinhas que vocês conhecem, dá sempre pra gente tentar mais ou menos decifrar aí as frases, tá certo? E aí depois, lógico, vocês podem pesquisar. Tá bom? Bom, pessoal, para concluirmos a aula de hoje, vamos lá para o nosso livro de Educação Financeira. Em Educação Financeira, na página 32, tem lá o bingo da pizza. Ai, que delícia, né? Bom, gente, como nós não conseguimos, né, jogar o bingo, vocês podem, quem não fez essa atividade com algum adulto, vocês podem escolher os 9 sabores aqui que vocês mais adoram e escrevam aqui nessa cartelinha, tá bom? O meu seria calabresa, alho e óleo, escarola também gosto, champignon também gosto,
e mussarela também gosto. Então escolham 9 sabores e escrevam aqui, tá bom? Na página 33, olha só. Falando ainda sobre pizzas, né? Criando sabores. Aqui tem uma curiosidade, né? Tá perguntando se você sabia como uma pequena variedade de ingredientes é possível criar diversos tipos de pizzas, e é verdade. Diversos tipos, né? Então, com poucos ingredientes, nós conseguimos criar muitos sabores. Então, vamos lá. Aqui temos aqui os sabores, tá certo? Veja a imagem e registre os ingredientes que um cliente escolheu para montar a pizza. Temos mussarela, tomate, manjericão e bacon, tá bom? Então, esses foram os ingredientes. Massa e molho, todas as pizzas têm, certo? Mas o ingrediente mesmo é mussarela, tomate, manjericão e bacon. Se você fosse Felipe, que outros ingredientes você acrescentaria à lista para ampliar a escolha? Bom, deixa eu ver se aqui não tem. Aqui tem cebola, eu gosto muito. Não sei, tem tanta coisa aqui, né, gente? Alho poró. Não sei, o que vocês acrescentariam, por exemplo, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal. Felipe quer ampliar as opções do cardápio, oferecendo pizzas doces. Escreva o nome de 10 ingredientes doces que ele pode inserir no aplicativo. Então, vamos lá, eu coloquei alguns, tá bom? Não sei se coincide com um de vocês. Granulado, açaí, chocolate, coco ralado, banana, cereja, morango, M&M's, canela e abacaxi. M&M's é aquela balinha, sabe, de chocolate, uma delícia, né? Então tá bom, pessoal. Bom, por hoje é só, tá bom? Essa daqui fica pra próxima aula. E por hoje só isso, pessoal. Até a próxima aula, tá? Beijinhos!